Olá, querido, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Meu desejo é que Deus continue abençoando muito a sua vida e abençoando muito e poderosamente também a sua família. Esse é o nosso grande desejo, tá bom? Vamos dar continuidade às nossas devocionais no Salmo de número 119. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Reverendo Anderson, grande abraço, querido. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Queridos, hoje nós vamos meditar na porção do Salmo de número 119, do versículo de número 121 ao versículo de número 128. Nessa porção, o reverendo Anderson dá como tema: sou teu servo, dá-me entendimento. E o que nos diz o Salmo de número 119, do versículo de número 121 ao 128? Ouça o que o salmista diz: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que ouro, mais do que o ouro depurado ou refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você teve dificuldade para compreender alguma coisa? Há pessoas que têm muita facilidade para entender a matemática, não é verdade? Não sei se é o seu caso, mas tem muita gente que tem muita facilidade para com a matemática. Mas, por outro lado, tem outros que têm grande dificuldade com a matemática. Como ficamos frustrados diante de uma situação assim, vendo outros colegas entendendo perfeitamente e nós com muita dificuldade de entender. Em nossa vida não podemos compreender todas as coisas e por isso ficamos frustrados, pois muitas vezes nossos planos têm que ser mudados bruscamente, como nessa época de pandemia. A questão é, como que nós reagimos? Como que você está reagindo? Podemos ficar frustrados e irarmos. Seria isso o melhor? Ou, como nós gostaríamos de ter respostas como Jó, que afirmou que o Todo-Poderoso me responda. Isso em Jó, capítulo de número 31, versículo de número 35. Em face de todo o seu sofrimento, ele quis ter uma compreensão, mas muitas coisas que estão encobertas permanecerão encobertas. E diante disso, não há outra coisa senão seguirmos a recomendação de Pedro. Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isto em 1ª carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. A recomendação de Pedro é que a situação pode nos pressionar e ser uma porta para que o inimigo nos tente. Por isso, devemos nos humilhar, nos colocar diante de Deus, nos quebrantar diante do eterno e poderoso Deus. É por isso que o salmista, ele pede ao Senhor entendimento da palavra para evitar atitudes erradas
em seu momento de aflição. Aprendamos então com o salmista. Vejamos o seu ensino nesta porção. Primeiro, o que o salmista tem feito, claro, diante das aflições da sua vida, diante das perseguições. Olha para o versículo de número 121. Ele responde: tenho praticado o juízo e a justiça. O versículo de número 121 ele diz: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. O salmista começa dizendo que ele tem procurado ser fiel a Deus, guardando a sua palavra, mas ele está sofrendo. Isso nos mostra que alguém que é temente ao Senhor e procura servi-lo não está isento de enfrentar uma situação difícil e angustiante. É o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 16, lá no versículo de número 33. O Senhor Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São as palavras do nosso Senhor Jesus. Devemos enfrentar a aflição como o salmista fez na dependência da misericórdia de Deus. Ele pede que o Senhor não entregue nas mãos dos opressores. Isso é uma troca de favores? Ele pratica e Deus o livra? Não. Ele diz: sou teu servo. Olha aí no versículo de número 125. Portanto, ele está dependendo da graça. Algumas pessoas acham que estão seguros porque trocam favores, dão do seu tempo, dinheiro e capacidade para Deus, então acham que Deus tem obrigação de livrá-los. Nessa pandemia, abrindo aqui um parêntese, tem muita gente que falou isso, né? Nós somos crentes, Deus vai nos proteger, nenhuma doença vai chegar na nossa casa, não vamos fechar a igreja, vamos demonstrar a nossa fé, nada vai nos acontecer. Tem muitos crentes que estão com a Covid-19, tem muitos sofrendo, tem até cristãos partindo para a eternidade com essa doença. Fecha aí parênteses. Querido, você acha que Deus deve fazer, o bem a você por você ser fiel? Você é dessas pessoas que pensam assim? Não podemos pensar isso, pois Deus não deve nada, absolutamente nada a ninguém. Não pense em fazer trocas com Deus, em fazer barganha com Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo, por que desfalecem os olhos do salmista? Conforme o versículo de número 123. Porque ele espera a salvação e a promessa de Deus. Olha o que diz o versículo 123. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. O que ele quer dizer com isso? Que ele espera a intervenção e a justiça de Deus. Mas ele está demorando. Por isso, os reflexos já são vistos. O seu cansaço, a sua tristeza estão aparentes. Em sua mente já era tempo de o Senhor ter agido, não por causa do salmista apenas, mas porque a sua lei estava sendo violada. Olha aí no versículo de número 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Embora o salmista esteja sofrendo, ele espera o momento do Senhor. Ele mantém firme a sua esperança. Você tem esperado assim? Terceiro, como o salmista quer que o Senhor o trate, conforme o versículo de número 124. Olha aí no versículo 124. Segundo a sua misericórdia, diz o salmista. O versículo 124 diz assim:
trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Por que ele faz esse pedido? Por que ele faz essa oração ao Senhor? Porque ele se reconhece como pecador. Esta é a oração que todos nós devemos fazer. Porque assim como o salmista, todos nós somos também pecadores. Mas a nossa pecaminosidade é tamanha que ao recebermos as misericórdias do Senhor, devemos reconhecer como Jacó. Jacó diz assim: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó reconheceu isto. Isso está em Gênesis capítulo 32, versículo de número 10. Isso nos levará à profunda gratidão. No versículo de número 125, ele se declara mais uma vez como servo e pede entendimento para conhecer a palavra. Assim, o pedido de misericórdia é para saber a vontade do seu Senhor. O que você tem desejado como servo? Peça então entendimento para aprender a palavra de Deus. Quarto e por último, quanto o salmista ama os mandamentos, conforme o versículo 127. Olha aí, ele diz mais do que o ouro. Ele já se referiu a isso. Ele diz assim no versículo número 127: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Com tal declaração, ele está evidenciando o desejo do seu coração, que ele deseja mais a palavra de Deus do que muitas riquezas. Ela é mais importante para ele, pois ela lhe mostra a vontade do seu Senhor para a sua vida. Também lhe mostra todo o mau caminho que ele deve evitar e o que o leva a aborrecer todo o caminho de falsidade. Ele diz isso aí no versículo de número 128. Olha o que ele diz aí no versículo 128. Ele diz assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Uma pergunta para você: você tem buscado o entendimento da palavra de Deus? Você tem pedido ao Senhor as suas misericórdias para ter entendimento da palavra? Só quem reconhece a dureza do próprio coração é que pede assim, como o salmista pediu. Então, querido, clame por suas misericórdias. Faça como fez o salmista esta oração: Senhor, dá-me entendimento. Querido, meu desejo é que Deus esteja aplicando essas palavras belíssimas e estes versículos preciosos do Salmo 119 ao seu coração, ao coração da sua família. Que Deus nos abençoe com esta palavra para que nós também estejamos amando a palavra de Deus cada dia mais do que ouro, mais do que muito ouro refinado, mais do que muito ouro depurado. Porque realmente, na palavra do Senhor, nós encontramos sabedoria, nós somos reanimados, nós somos fortalecidos e nós também conseguimos a sabedoria para lidar com aqueles que nos perseguem e para lidar com as grandes aflições da vida. Que Deus abençoe assim todos nós, aplicando a sua palavra ao nosso coração. Querido, um grande abraço para você, fique na paz, fique com Jesus.